bem com você? Hoje o podcast da Alesp vai falar de um assunto super interessante, um intercâmbio da Secretaria Estadual da Educação que vai levar 1.000 estudantes com idade mínima de 14 anos que estão no segundo ano do ensino médio para um intercâmbio de 3 meses em países com idioma inglês. Para falar deste programa, que terá início aí no próximo janeiro do ano que vem, temos a grata satisfação de receber aqui em nossos estúdios Simone Teles, que é gestora do programa Prontos para o Mundo da Secretaria. Tudo bem? Obrigada. Tudo bem, eu que agradeço a possibilidade de a gente poder conversar sobre tanta novidade que a gente tem aí com os nossos alunos embarcando a partir de janeiro, né? O que é esse programa pioneiro? Conta pra gente. Vamos lá, o programa Pioneiro Prontos para o Mundo, ele é um programa para o aluno da rede pública de ensino, né? Então, todo aluno da rede pública pode se inscrever para participar do Prontos para o Mundo. Que é um intercâmbio. Que é um intercâmbio. Então, ele é um intercâmbio de 3 meses, tá? Nessa primeira versão do ano 1, nós estamos mandando 1.000 alunos para o Reino Unido da Grã-Bretanha, para Nova Zelândia, para o Canadá e para a Austrália, tá? Então, eles vão passar lá 3 meses fazendo o curso que nós chamamos de High School, ou seja, o ensino médio, que ele faria aqui no Brasil, ele vai fazer lá. E como é que vai ser? Ele vai pegar o avião em janeiro, depois a gente vai falar de como são os trâmites, tudo, mas vai desembarcar em um desses países e já vai pegar o curso andando? Não, na verdade ele vai desembarcar nesse país, ele vai chegar uns 3, 4 dias antes do curso iniciar, para ele poder ter toda a preparação, ou seja, desembarcar, ir para casa de família, arrumar as malas, aí ele inicia o curso exatamente na mesma data que os alunos internacionais vão iniciar. Então ele vai ter as mesmas matérias que a Mary lá da Nova Zelândia, do Reino Unido, do Canadá ou da Austrália estará desenvolvendo, estará passando. Exatamente, ele vai ter as mesmas matérias e ele ainda tem possibilidade de fazer no contraturno, né? Ou seja, no período da tarde, se o currículo dele for de manhã, atividades extracurriculares, que são as mais diversas possíveis, tá? Que podem envolver desde cursos de arte, vamos dizer assim, a marcenaria, a empreendedorismo, aperfeiçoamento de língua inglesa. Então, existe uma gama de atividades que nós estamos escolhendo para ele com muito cuidado, para que a experiência seja excelente. Então, vai ter um intensivão de inglês também à tarde, fora o currículo da grade normal. Exatamente, ele vai estar imerso na língua inglesa. Então, no currículo de manhã, ele vai ter aula de inglês, como a gente tem em português aqui no Brasil. Então, ele tem aula de língua inglesa e à tarde também ele tem a imersão no idioma e aí, caso seja necessário, mais reforço, mais atividade extra, para que ele possa, nesse período de 3 meses, desenvolver o idioma, se comunicar e ter uma experiência incrível. Por ser um menor, onde ele vai ficar hospedado? Tá, por ser um menor, o cuidado vamos ficar em casa de família. E aí tem um aspecto muito importante sobre a casa de família. Quem é esta família? Esta família é uma família escolhida de uma forma muito rigorosa pela escola, tá? Então, assim, num programa internacional, o aluno, quando se matricula na escola, ele, junto com a escola, ele já tem a casa de família, que vai ter ali um perfil muito similar com as necessidades dele. Então, por exemplo, se ele é alérgico, ele não vai ficar numa casa que tem gato, tá? Então, se ele é vegano, nós vamos procurar uma família vegana, e assim por diante. Então, a gente procura observar o perfil do aluno, com o perfil da casa de família, para que ele possa, de fato, viver essa experiência. Porque é uma novidade, são 3 meses. Ele vai ter um pai novo, entre aspas, e uma mãe nova. Porque quem vai para o intercâmbio, a gente sempre utiliza essa nomenclatura, né? Que em inglês a gente fala de host father e host mother, que são os pais das famílias acolhedoras, tá? Como é que é a preocupação de vocês que estão gestando esse programa em relação a questões raciais, a questões envolvendo a futura família onde esse aluno vai se hospedar? Na verdade, a gente tem tudo isso mapeado, né? A gente fez, antes de iniciar o programa, o que a gente chama de matriz de risco e toda a parte de gestão. Então, hoje, numa escola internacional, a gente vai procurar observar muito bem estes perfis, tá? E quando você tem um mundo
Fora do Brasil, óbvio que questões raciais existem, os problemas existem, mas essas famílias, que são chamadas de famílias anfitriãs, elas são famílias que são preparadas para poder lidar com o aluno internacional e poder transformar a diversidade, de fato, numa possibilidade de construção. Tá? Então, eu acho que assim, esta é a beleza do intercâmbio, né? Você poder sair daqui com a sua cultura, e você poder ir para um outro lugar, onde você vai ter uma escola que está preparada para te receber enquanto aluno internacional, e uma família também que já tem todo o cuidado e o preparo para isso. Então, assim, a gente que está aqui na gestão, eu me sinto tranquila. É óbvio que o coração da gente também, como mãe, de vez em quando aperta, mas, em termos de gestão, nós estamos muito tranquilos com as escolhas. Parte das escolhas tem muito a ver com os países. Então, nós escolhemos os países em que a receptividade com o aluno estrangeiro é grande. Então, você pega, por exemplo, a Austrália, Nova Zelândia, o Canadá e o próprio Reino Unido, a receptividade para um aluno internacional, principalmente com essas questões todas que envolvem a cidadania global, ela é muito grande. Então, a chance, de fato, de a gente ter um problema deste tipo, ela é muito pequena. Agora, como é que surgiu a ideia de fazer esse intercâmbio, da Secretaria Estadual da Educação de São Paulo, iniciar esse programa de intercâmbio? Pois é, esse programa de intercâmbio ele começou com a gestão do nosso secretário, Renato Feder, que traz com ele uma experiência muito exitosa, né? E aí começaram os primeiros momentos. Traz de Curitiba, traz do Paraná, exatamente. E começaram as nuances de como vamos fazer para implantar em São Paulo. O primeiro passo que foi decisivo foi vamos pensar numa lei. Porque se ele é um programa, de fato, que vai se tornar uma política pública, e ele tem objetivos em curto, médio e longo prazo, que é você pegar um aluno da educação básica, você trabalhar com ele a possibilidade de inclusão, ele aprender um idioma, ele viajar para o exterior, ele voltar. A gente vai pensar lá na frente, não tão lá na frente. Multiplicar os conhecimentos com os colegas. Vai multiplicar e, em seguida, ele tem a possibilidade de começar o ensino superior e entrar no mercado de trabalho. Né? Então, quando a gente pensa em tudo isso, essa é a grande motivação. Então, a gente traz para o estado de São Paulo essa experiência e aí, a partir da legislação, a gente implanta o Prontos para o Mundo. É assim que ele nasce. O foco é total no aluno, nas possibilidades de inclusão, tá? E no que nós chamamos de internacionalização da educação básica, que é, de fato, abrir as portas do mundo para um aluno que talvez não tivesse essa possibilidade. Pensa numa cidade de 2.000 habitantes, que é essa parte da nossa realidade. Eu conheci pais, semana passada, que são catadores de laranja. Né? A alegria, o entusiasmo, o medo, a possibilidade e o sonho. Então, quer dizer, de fato, é um programa que ele vem para transformar vidas e realidade social do próprio município. Inicialmente, vocês rascunhavam o programa para 6 meses, um intercâmbio para 6 meses. Exatamente. Inicialmente era um programa... Na verdade, a lei, ela diz que é um programa de até 6 meses. Então, quando a gente olha para o até 6 meses, a gente começa um primeiro esboço para 6 meses, né? Só que aí, quando você olha para o esboço, olha para a rede, para a primeira experiência, a gente começa a observar alguns problemas que podem surgir, que podem causar frustração, como, por exemplo, obtenção de visto. Né? Então, a obtenção de visto de estudante, ele é um processo moroso e pode ser, sim, que o aluno não seja aceito, porque não está sob a jurisprudência do Brasil. Mesmo sendo um pedido governamental, mesmo sendo pedido governamental. Um visto ele pode ser negado a qualquer momento. Tá? Isso é muito claro entre os países. No entanto, que na nossa norma do programa, a gente deixa isso muito claro, que nós estamos dando todo o subsídio para o aluno embarcar, mas que nós seguiremos todos os trâmites legais do país. Ou seja, se o país não aceitar, vamos mudar ele de país. Mas existe isso. Então, a gente procurou destinos, né, em que os vistos, mesmo os vistos de não estudante, os vistos de turismo, fossem lugares com maior aceitação. E aí, neste primeiro momento, a gente foi um pouco mais cauteloso, por conta do visto de estudante.
Mas todos embarcam com visto de estudante. Todos embarcam com visto de estudante, só que assim, existe uma diferença de um visto de abaixo de 3 meses e um visto acima de 3 meses, né? Que é para uma longa permanência, mas todos embarcam, tá? Por isso os Estados Unidos não fazem parte desse primeiro pacote? Deste primeiro pacote. Eu acho assim, vamos viver a experiência primeiro, vamos entender, e aí a ideia é que a gente consiga expandir para outros países de língua inglesa, incluindo Estados Unidos, e mais, existe já um planejamento para o ano 2, que a gente já está pensando no ano 2. Veja, eu estou embarcando o ano 1, mas nós já estamos pensando no ano 2. E aí, com certeza, vem novidade pela frente. E como é que fica a segurança desse adolescente? Porque é um adolescente com um mínimo de 14 anos e diz que não pode ter mais do que 18 anos. Não pode. Então, vamos voltar, não pode ter mais do que 18 anos. Veja, ele estará com menores de idade. Então, mesmo aqui no Brasil, como fora do Brasil, alunos menores ficam com alunos menores. Se ele completa 18 anos, ele não poderia participar deste tipo de programa. Nós teremos que procurar um outro programa para ele, tá? Com relação ao aspecto à segurança, eu fico muito tranquila com relação a isso. Porque, assim, a gente está fazendo todo o planejamento para que essa experiência seja mais segura possível. Então, vou te dar um exemplo. Vamos pensar em seguro-saúde. Sim. Tá? Nós contratamos um seguro-saúde com uma cobertura excelente. Então, assim, sei lá, eu tive um problema, apendicite, né? Que isso é... Fui atropelado. Alguma coisa assim que a gente espera que não aconteça, mas vida sendo vida, pode ser. Tá? Então, a gente tem todas as coberturas, inclusive de acompanhamento de familiares. Tá? Então, assim, vamos falar de uma coisa mais simples. Estou com gripe, estou com febre, né? Que isso pode acontecer. Então, assim, o aluno vai, ele tem um atendimento, volta, compra o medicamento, é reembolsado e está tudo tranquilo. Outro aspecto grande que a gente pensou na segurança tem a ver com a escolha dos países, que nós pensamos em países que, de fato, tem uma relação muito grande com o recebimento de alunos internacionais e uma exigência que ele fique em cidades pequenas. Então, assim, quando ele vai para uma cidade menor, o aspecto de segurança é muito grande. E tem uma coisa muito engraçada, O que é uma cidade pequena? O que é uma cidade pequena? No crivo de vocês. No nosso crivo, a gente está falando que pode ser uma cidade... Eu estou pensando ali na Tasmânia, né? Por exemplo, que é um estado que ele pode ir. Então, eu estou pensando na Nova Zelândia. A Tasmânia, ela fica na Austrália. Tá? Então, é uma ilha, que é um lugar belíssimo, eu conheço, e é um lugar super seguro. Então, eu estou pensando numa cidade de 10 mil habitantes, de 20 mil habitantes, tá? Para que ele possa poder ter essa experiência. Então, assim, são lugares em que o aluno, por exemplo, ele vai poder ir a pé para a escola. Então, a casa de família, a gente tem todo um descritivo que o aluno pode ir a pé para a escola. Se ele não conseguir ir a pé, não for possível, ele vai com o ônibus da escola. Ele vai com o transporte escolar. Então, a gente pensou exatamente nesse aspecto, como seria o acolhimento. E é muito interessante, eu que já estou acostumada a trabalhar com o intercâmbio e principalmente fazer as viagens técnicas internacionais, a primeira coisa que eu pergunto é seguro? E eu já tive uma resposta, para mim a mais inusitada foi sim, as nossas ruas são todas asfaltadas. Né? Então, um aspecto, nós estamos muito acostumados com uma violência aqui no Brasil, que é muito diferente do que é considerado fora do Brasil. Tá? Então, eu diria assim, que nesse sentido, eu estou muito tranquila, tá? Mas muito tranquila mesmo. Eu digo sempre, e vou repetir, é um programa que eu mandaria minha filha, tá? A pessoa que eu mais amo. Quando vocês começaram a fazer os exames, e agora conta pra gente, da fase 1, da fase 2. Então, vamos lá. Todo aluno da rede pode participar, tá? Então, você tem a fase 1. Isso começou o ano passado? Isso começou o ano passado. Então, ele sempre inicia no 9º ano. Então, assim, 9º ano o aluno se inscreve, tá? Para poder se aperfeiçoar no inglês, que é no ano seguinte, no 1º ano. Então, todo aluno pode se inscrever. Mas todo aluno vai poder participar? Não. Veja, a gente faz um programa que a gente observa o perfil do aluno e ele é um programa com base em meritocracia escolar, tá? Então, assim, o aluno tem que ter, para fazer parte da fase 1, ter feito o SARESP, ele tem que ter tido uma média escolar no boletim igual ou superior a 7 e uma frequência na escola igual ou superior a 85%. Ele tem esses 3 requisitos,
Ótimo, vamos iniciar a fase 1. Aí ele vai fazer 1 ano de inglês, tá? Porque nós temos alunos da rede que têm inglês básico, a gente tem alunos com inglês intermediário e muitos alunos com inglês avançado, tá? Então, cada um deles entra no inglês no seu nível. Tá cursando inglês? Ótimo. Seja aqui na capital ou no menor município do estado. Não interessa, porque o inglês ele é online. Então, o que a gente fez? A gente contratou uma empresa para oferta de inglês online, no que a gente chama de modalidade síncrona. Ou seja, todo mundo na mesma sala, no mesmo horário, batendo papo. A diferença é o ambiente físico, porque eu tenho alunos no estado inteiro que na sala de inglês participam juntos de uma outra dinâmica e outra atividade, tá? Então, fase 1, tô fazendo inglês. Que foi ano passado. Que está sendo esse ano ainda. Sim. Por isso que a gente divide o processo seletivo. Então, o ano passado ele se inscreveu. Ele era no 9º ano. Ótimo. Fez Saresp, teve boa nota, teve frequência. Este ano ele está cursando inglês, tá? Aí o que acontece? A gente avalia, para ele ir para o intercâmbio, que é o que a gente chama de fase 2, que é o embarque, ele tem que ter 2 coisas primordiais. Nota de inglês, que tem que ser igual ou superior a 7. Porque se ele não tiver o mínimo de conhecimento, aí pode se tornar uma experiência frustrante e uma experiência insegura, né? Nesse sentido. Então, assim, tem que ter inglês 7 e tem que ter feito o Saresp. Eu volto lá para o Saresp. Então, eu somo o inglês com o Saresp. E ele tem um índice que a gente chama de nota final de avaliação. Aí eu começo a fazer os rankings. Eu acho que o que tem mais importante da gente reforçar é que os rankings são feitos por município, tá? Então, eles concorrem com os pares deles. Então, eu vou te dar um exemplo. Um aluno que tirou índice de nota 7, no município de 2.000 habitantes. Se eu fosse colocar ele numa classificação geral, talvez ele fosse o número 1.500. Mas lá naquele município, ele é o melhor e ele é o primeiro colocado. Então, quando a gente faz por município, a gente traz um aspecto de inclusão muito grande, para que os alunos possam, de fato, participar. Tá? Porque, normalmente, eu tenho alunos na rede com todos os coeficientes. Eu tenho um aluno 9,78, 9,99 e vou descendo 7, 6. E esse aluno nota 6? Ele nunca ia conseguir concorrer numa classificação geral, mas dentro do município ele concorre. E aí ele pode ser o melhor do município. Não com a nota 6, mas com 7. Exatamente, com 7, tá? Então, assim, você tem ali a nota 7, ele concorre e ele tá indo viajar. Mas e quantos são por município? Tá, na verdade nós temos uma vaga por município, tá? Então, hoje nós temos 1.000 vagas e nós temos um total de 645 municípios. Então, assim, a cada processo seletivo, a gente oferta 500 vagas e aí os municípios concorrem por essas vagas. Nem todos os municípios participam, porque nem todos têm candidatos elegíveis. Isso também é muito comum de acontecer. E também nem todos atingem a nota 7, que é a Exatamente, tá? E aí que nota de corte. E a nota de corte, tá? Então, mas assim, eu acho que esse é o aspecto interessante do programa. Então, ele começa no 9º ano, se inscrevendo. Aí, no 1º ano, ele faz o inglês. No 2º ano, ele embarca. Então, ele se inscreveu o ano passado, Isso. no 9º ano. Esse ano ele está no 1º antigo colegial, no 1º ano do ensino médio. Isso. Está tendo as aulas. Exatamente. E quando que foi feito esse corte para que, então, tenha sido anunciado já a lista dos primeiros 500 Primeiros a embarcar? 500. Eles fizeram prova em agosto. A gente ofertou uma primeira prova, né? E a partir dessa primeira prova, a gente conseguiu avaliar a nota 7 e o que significa essa nota 7 para a gente. Veja, essa nota 7 tem um significado para a rede, tá? Essa nota 7 diz para mim o seguinte, que ele é um aluno que ele está saindo do básico, indo para o pré-intermediário e muito possivelmente no final do ano, se ele repetir a mesma prova, ele tiraria 8, com certeza. Tá? Então, eu tenho ali a nota 7, ela traz o equilíbrio deste aluno em evolução, indo já para poder desenvolver uma conversação e poder, de fato, fora do Brasil, ter uma experiência muito boa, né? Porque a língua é essencial. E passado isso, anunciados os resultados,
Como é que vocês estão trabalhando a questão da ansiedade dos estudantes, dos pais, Tudo. Eu acho que essa é a fase mais mágica. que vão jogar o filho no mundo? Que vão jogar o filho no mundo. Essa é a fase mais mágica. A gente tem tido depoimentos fantásticos, inclusive de pais que estão reencontrando seus filhos depois de anos. Tá? Porque para viajar, se a mãe é mãe solo, mas existe o nome do pai, se não tiver autorização do Não pai, viaja, onde não quer que viaja. seja, não viaja. Não viaja. Então, agora nós estamos ali pela busca da família, né? Então, neste momento, qual é o momento que a gente se encontra? Pais e alunos. Então, a gente tem todo um atendimento psicológico, por exemplo, para os alunos, né? Para poder entender como é que estão as ansiedades, como é que está o medo, e aí a gente estende isso para o pai. Nós temos ido presencialmente, vamos começar agora uma série de viagens que eu mesma vou fazer, né? Nós temos os polos regionais, e eu vou visitar os polos. Eu quero conhecer o pai, eu quero conhecer a mãe. A gente que escreveu o programa, né? É muito importante esse contato face a face, tá? Então, a gente está nesse momento agora de vamos preparar a documentação, que está na hora de você tirar o seu primeiro passaporte. E isso traz uma movimentação na rede gigante, de buscar a família, de buscar pai, de tirar RG novo, né? Então, a gente tem de tudo. E aí, a gente está nesse momento preparando passaporte, visto, O tempo corre. e o tempo corre. E a gente tem que ir. Então, a gente tem todo um cronograma. E assim, a rede tem respondido muito bem. As famílias respondem muito bem. Os alunos estão animados. E tem uma coisa do aluno que é muito interessante, porque ele já vai sair do Brasil como embaixador. E se você soubesse como ele já começou a ter esse espírito de embaixador, porque ele vai representar o Brasil. Quando eu digo que o aluno da Secretaria da Educação vai ser embaixador, não é um nome ou um título. A gente está preparando ele, daqui até a data do embarque, para que ele, primeiro, faça uma pesquisa e leve um trabalho pronto sobre o que é o Brasil, o que é o Estado e o que é a cidade dele. Mostre a família, isso tudo faz parte da convivência social. E ele também vai fazer uma pesquisa do lugar que ele vai, para ele entender. Tá calor, tá frio, o que come, o que bebe, como é que as coisas funcionam. A nossa ideia é que a gente consiga, de fato, promover a troca. Tá? Ele vai lá para ter um novo conhecimento, mas ele também vai para levar um novo conhecimento que tem muito a ver com o nosso estado de São Paulo. O governo está investindo 85 milhões de reais aproximadamente, Exatamente. aí 17 milhões de dólares nesse projeto, onde cada estudante vai custar cerca de 17 mil dólares. Exato. Como é que funciona essa questão da sobrevivência do aluno, desde o fazer a mala até chegar ao local e permanecer por 3 meses? Tudo subsidiado pelo governo do estado. Então, vamos começar. Ele vai ter o passaporte na mão, né? Vamos imaginar o passo a passo da viagem. Ele vai ter o passaporte na mão, ele vai ter o visto, ele tem as passagens aéreas, a matrícula na escola, o material escolar e o uniforme, tá? A gente comprou o uniforme, porque ele vai ter um uniforme na escola. O uniforme, ele tem o seguro-saúde, ele vai morar numa casa de família. Nós vamos ofertar para ele 4 refeições, para ele poder levar, inclusive, um lanchinho para a escola. Como fica a preparação da mala, por exemplo? A gente também. Canadá é gélido, tem a questão também do E a Reino Unido. roupa? Como é que vai fazer? Então, a gente tem, tá, o que a gente chama de bolsa auxílio instalação. Então, ele vai receber, tá, em torno de 400 dólares para ele poder fazer as compras Antes de ir. antes de ir, tá? Então, assim, a gente vai ajudar a comprar o que tiver que comprar, o nosso time está preparado. Então, assim, vamos comprar uma mala, o que vai nessa mala, qual é a roupa de inverno adequada, como comprar e onde Com comprar. toda a assessoria. Toda a assessoria da nossa equipe. E lá, E lá ele ainda tem mensalmente 200 dólares. Para que ele precisa desses 200 dólares? Ele precisa ter autonomia. Então, assim, eu quero comprar um tênis. Eu quero ir a um cinema. tem um cartão de telefone. Eu quero ter um cartão de telefone. Eu quero ter um chip no meu celular. Enfim, ele pode utilizar tudo isso para as despesas pessoais. Como é que vai ser o controle o seu controle daqui, da sua equipe, para com os alunos lá? Tá. O que nós fizemos? A gente fez toda uma separação geográfica, tá? Então, por exemplo, eu fiz a Secretaria da Educação, ela tem os polos, depois ela tem as diretorias regionais
e ela tem as escolas, tá? Consequentemente, os alunos. A gente usou essa mesma norma para a gente poder organizar. Então, por exemplo, eu não estou mandando, vamos pegar a região de Adamantina. Eu não estou mandando os alunos de Adamantina para o Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Não, eu estou mandando só para a Austrália. Tá? Então, a gente separou primeiro os grupos de embarque. Depois, o que acontece? Controle. A gente separou também, veja, o programa trimestral dá para a gente maior controle. Eu tenho 1.000 alunos. Eu tenho 1.000 alunos que vão embarcar 4 vezes no ano. Então, vou te dar um exemplo. Eu tenho 100 alunos agora que vão para Nova Zelândia. Eu vou embarcar 50 em janeiro e vou embarcar 50 em abril. Ou seja, fica muito fácil para a nossa equipe fazer junto com a agência a gestão de 50 alunos no exterior. Diferentemente se eu mandasse os 1.000 de uma vez. Haverá um preceptor, um responsável físico da Secretaria da Educação em cada um dos países? Haverá, tá? Nós fizemos uma programação que nos primeiros 15 dias de adaptação dele, tá? Uma equipe da Secretaria de Educação estará lá. Mas ao longo dos 3 meses, não? Ao longo dos 3 meses, não. A gente não viu como necessário, tá? Porque, assim, o primeiro momento é o momento de acomodação. Existe uma característica muito importante de um intercâmbio, que a gente poder, de fato, à medida que você entende que está tudo certo, e ele está num ambiente seguro, ele está conseguindo se adaptar, faz parte da experiência ele adquirir essa autonomia. Então, não precisa ter um brasileiro. O que nós temos lá é um coordenador local ligado diretamente à agência contratada e diretamente à minha equipe aqui no Brasil. Tá? Então, vamos supor, teve um problema. Não tem problema nenhum da gente embarcar e ir para lá para ajudar. Mas, normalmente, tá, essas agências que nós contratamos, eles sempre têm bases fora do país. E o apoio psicológico aos alunos aqui e lá? Aqui e lá. Então, a gente tem a nossa equipe de psicólogos aqui, tá? Que vai começar a trabalhar com eles com ações preventivas, com atendimento individual. Tá? Então, a gente vai começar agora. Entender quem é um aluno, pegar a ficha de saúde, entender se está tudo bem, se tem que tomar medicamento, se sim ou se não. Tá? Depois, o aluno embarca. Assim que ele se acomodou, continua com atendimento psicológico lá. Existe uma outra coisa muito importante aqui no Brasil, que a gente tem o Conviva. Então, o Conviva são profissionais da área que dão atendimento nas nossas escolas. Então, o aluno vai ter o atendimento presencial e também vai ter o atendimento online com a equipe que já está preparada e cuida dos nossos alunos na rede. Qual a segurança dessas famílias que vão receber os estudantes, os menores? A segurança? A segurança no que diz respeito, porque você vai estar entregando o seu filho na mão de uma família, na mão de adultos. Sim. Na verdade, assim, a gente fez todo um protocolo, tá? Vamos lá, gente, nós temos termos assinados, existe um protocolo de segurança da família, do aluno, do pai e do Estado. E são documentos, tá? Os documentos estão prontos. E o dia a dia, como fica, tá? Então, assim, a segurança, primeiro, assim, que a escola escolhe a casa de família. E esta casa de família, ela é rigorosamente monitorada e vistoriada e é uma família preparada para receber um aluno internacional. Tá? Então, assim, em termos de acomodação, é super seguro. Agora, assim, pode ser que surja algum problema, por exemplo, sei lá, brigou com alguém na escola ou teve algum problema. Eu não gosto nem de falar de assédio, porque, assim, no tempo que eu estou no intercâmbio, muito raramente acontece o assédio, mas ele pode acontecer. A gente tem todo um protocolo de segurança também, tá? Então, assim, qualquer ação que possa prejudicar a segurança física ou mental do aluno, temos que trocar de escola ou de família, enfim, em 24 horas. Então, a gente tem ações de 24, 48 e 72 horas. Eu fico bem tranquila, né, com relação a isso, por conta das experiências. Os índices, de fato, são muito pequenos. E os pais têm, sim, eles têm muito medo, eles têm muita ansiedade. E esse é o motivo que eu pretendo conversar com eles. E como controlar essa moçada, esses adolescentes lá fora em relação à bebida alcoólica, à vida sexual? Em relação à bebida alcoólica é um dos temas que eu fico mais tranquila, tá? Porque, assim, Ao contrário daqui? Ao contrário daqui, é impossível. Tá? É impossível. Hoje, por exemplo, a minha filha tem 19 anos. Eu viajo com ela, eles continuam pedindo a identidade dela. Tá? Então, assim,
É impossível você comprar bebida alcoólica. Eles estarão numa cidade pequena, tá? Com relação à vida sexual, o que acontece? A gente não tem muito como cercear ou como controlar. Mas o nosso programa, nós temos toda uma conversa, existe todo um documento assinado sobre a responsabilidade desse pai na educação com o filho, veja, né? E do próprio comportamento do filho. Porque, assim, se ele fugir da regra, eu trago ele de volta. Pelo contato que você está tendo já com os adolescentes que foram aprovados, são adolescentes mais maduros que o normal? Eles são mais maduros que o normal, tá? Eles têm um senso de responsabilidade. Veja, nós estamos, por enquanto, com o que eu vou dizer que são os nossos melhores 500 alunos da rede. Então, assim, com muitos sonhos, eles são muito regrados, eles são muito gratos. E eles falam de sonhos pós-retorno? Quais são? Pós-retorno. A gente já teve de tudo. Tem gente que quer ir para a NASA, tem gente que quer fazer basquete, tem gente que quer ser apresentador, tem gente que quer fazer medicina. Eu tenho uma aluna que ela ganhou em 2º lugar no intercâmbio e ela está se preparando para o nosso Provão Paulista. Ela disse que a vaga de medicina que a Seduc vai dar é dela. Incrível. Simone, encerrando aqui o nosso podcast, prestando serviço. Quem ouviu, ficou interessado, ou o próprio aluno, ou os pais, os avós aqui pela Rede Alesp, pelo nosso YouTube, como é que os alunos podem participar? Amplie esse calendário para eles. Tá, os alunos podem participar, então veja, nós estamos agora trabalhando no ano 2, tá? Então todo e qualquer aluno do 9º ano está no momento exato para participar. Então assim, regra número 1, fazer o Saresp. A gente tem o Saresp acontecendo agora nos 2 próximos meses. Então, assim, não perde, faz o Saresp e desempenha bem, tá? As notas e o currículo, agora a gente não tem muito mais o que fazer, mas o Saresp é crucial. Então, assim, vá bem no Saresp. Aí você vai poder participar do programa. Tenha notas acima de 7 no boletim escolar. Exatamente. Frequência escolar? 85%. Isso para a fase 1. Para a fase 1. O curso de inglês que vocês dão é para toda a rede, para todos os milhares de alunos? Não, somente para os alunos que têm esse perfil, que fizeram Saresp, que tiraram a nota 7 e que tiveram acima de 85%. Porque esses são os futuros candidatos a embarcar. Então a gente tem um funil, né? A gente tem a rede inteira. E aí a gente começa a trabalhar com a meritocracia acadêmica. E aí depois, na fase 2, é que nós teremos, então, todas Exatamente. as provas. E a sorte está lançada, né? Está lançada. Então, assim, só para lembrar, aluno do 9º ano, é agora. Vamos começar já a pensar nos preparativos de malas, entendeu? E aí as malas são para 2026. 2025 eles estudam inglês. E agora tem que fazer o Saresp. Tem que fazer o Saresp. Não, e mais do que agora, é aluno do 8º ano, né? Porque do 8º ano para o ano que vem, ter ótimas notas, ter frequência de 85%, porque esse ano quem tinha que ter boa nota já teve. Já teve. Senão já perdeu, já Exatamente. Era. Então, a partir quem vai para o 8º ano, para o 7º ano, tem que ficar rígido com isso. Já começa, entendeu? É aquilo que a gente fala. Prontos para o Mundo, ele é um projeto de vida. Então, assim, inicia. O que você precisa para fazer o intercâmbio? Ser um bom aluno, mais nada. Em 15 segundos, o que representa o intercâmbio na vida de uma pessoa? Você fez aos 21 anos e mandou sua filha aos 14. Uma mudança de perspectiva. Eu acho que, de fato, quando a gente fala prontos para o mundo, um intercâmbio ele abre portas inimagináveis. Eu costumo dizer que a gente não consegue, às vezes, criar coisas porque a nossa imaginação não tem alcance. Quando você dá para o aluno esse conhecimento, ele amplia a imaginação, o mundo de fato é dele. Hoje conversamos no podcast da Alesp com Simone Telles, gestora do programa Prontos para o Mundo da Secretaria Estadual da Educação. Em janeiro começam a embarcar os primeiros estudantes, com 14 anos ou mais, que estarão cursando o 2º ano do High School, na Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido e também no Canadá. Você pode participar. Atenção, o nosso podcast vai ao ar sempre de segunda a sexta às 8 da noite. Confira também a nossa multimídia no Spotify e no YouTube. Até mais e muito obrigada. Eu que agradeço.